Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, artístico e empresarial de nossa cidade, sempre trazendo assuntos de alta relevância para mantê-lo bem informado a respeito das coisas que existem na nossa cidade. Hoje nós temos um Estúdio 8 especial. Além de entrevistar uma pessoa que também é um grande comunicador, uma pessoa que tem uma participação política municipal intensa, nós vamos fazer não só uma entrevista onde eu faço a pergunta e a resposta, mas a gente vai fazer um bate-bola a respeito de alguns temas, alguns são extremamente atuais, porque aconteceram agora no final dessa semana, outros são temas mais intensos, mas que dizem respeito à vida do guarujaense. Por essa razão, eu me sinto profundamente satisfeito e honrado em trazer aqui o Jonas Grebe, que também é um comunicador, dono do programa Do Jeito do Jonas, que passa aqui no Canal 8, também passa no 7, mas passa aqui no Canal 8 com muita satisfação para nós. E começo dizendo que foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sérgio, a honra é minha. É muito gostoso estar aqui mais uma vez para poder falar com as pessoas que estão nos assistindo e estar ao seu lado, é óbvio que engrandece essa honra que nós sentimos. Eu que agradeço, muito obrigado, Jonas. Inclusive, o seu conhecimento jurídico, principalmente das questões eleitorais, vai ser muito importante nesse primeiro momento do nosso programa. Eu vou passar uma série de informações aqui e vamos debater. Ok. Primeiro, no dia 5/10, como você disse, terminou os prazos de desfiliação e começa a contar as filiações e as mudanças de partido, inclusive a nível nacional. Os dois partidos que surgiram, o PROS e o Solidariedade, foram os partidos que mais pegaram deputados e senadores, federais, deputado estadual, federal. Sabidamente, o PROS veio também do PDT com o Salvador Zimbaldi, ali da região de Campinas. Da Igreja Católica Carismática do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Apoiado pela Igreja Carismática. Perfeito. Votação espetacular sempre. E mais que isso, é um partido que está alinhado à Dilma, sabidamente. Sim. Segundo, o Solidariedade, que também veio do PDT, é um partido feito através dos esforços do Paulinho da Força, mas dizem que é um partido que nasce compromissado com o PSDB. Aí ficou 1-1, né? Aí empatou. O Ciro e o Cid, os irmãos do Ceará, foram para o PROS. Foram para o PROS. O que mostra o alinhamento deles com a Dilma. Se você me permite, nós temos mais uma novidade aí, que é o PEN. É o PEN. O PEN já estava formado, não foi agora de última hora, mas nunca disputou uma eleição. O presidente nacional do PEN é o ex-deputado Adilson Barroso, que foi vice-prefeito da cidade de Barrinha, uma cidade muito pequena, e ele conseguiu a votação de 70% do município dele, que não chegou a 10 mil votos, mas se elegeu deputado estadual pelo PRONA, naquela eleição em que a Avanir fez 600 mil votos, o Enéas Carneiro fez 1,5 milhão de votos, e o Adilson Barroso se tornou deputado estadual. Dali, do PRONA, ele migrou para o PSC, o partido ao qual eu pertenço, e agora ele fundou o PEN, registrou, e o PEN é outra novidade, e os candidatos que quisessem até sábado mudar de partido também poderiam optar pelo PEN, porque o PEN não havia disputado nenhuma eleição ainda. Mas ainda não tem nenhum nome expressivo que a gente saiba. Eu acho que não foi dado destaque talvez nisso, nós venhamos a descobrir alguns nomes, talvez não tenha sido dado destaque porque naquele burburinho todo de mudanças de partido só se fixaram no Solidariedade e no PROS. E na Marina Silva, que realmente ela é o fato inusitado, né? Sendo que ela foi para o PSB. Né, para apoiar, segundo ela, o Eduardo Campos. Agora, ela tem 26% de intenção de voto, segundo o Ibope e segundo a Folha de São Paulo, e o Eduardo Campos tem 8%. É uma diferença, quer dizer, menos de 1/3. 8 vezes 3, 24, é menos de 1/3. Então, eu acho que isso vai se ajustar com o tempo, eu acho que eles vão caminhar juntos, e é preocupante, porque se você conseguir juntar 26 com 8 dá 34, é um empate técnico com a Dilma, que tem 36.
É verdade. Então, eu acho que isso fez com que isso, algumas pessoas refletissem no que fazer daqui para frente. Por isso que é o grande fato, é o fato novo da eleição à presidência da República. Os partidos PDT, que ficaram aí meio no limbo, e o PPS, que poderia ter sido escolhido, são aqueles que estão sendo procurados nos namoros, tanto do PSDB como do PSB, para aumentar tempo de televisão e tudo mais. Só que o quadro hoje é um quadro completamente diferente do que era 10 dias atrás. Com certeza. Então, é uma situação inusitada, esse fato da Marina. É uma situação inusitada você ter uma pessoa que pode ser vice e que tem uma intenção de voto 3 vezes superior ao candidato majoritário, que tem a preferência, porque ele é dono do partido e tudo mais. E vamos ver como é que caminha isso. Eu acho que isso daí vai balançar por demais. 1 a cada 10 deputados federais mudaram de partido. Dos nossos 513, 53 mudaram de partido somente na semana passada, sem contar os que já haviam mudado de partido um pouco antes, e 2 senadores mudaram de partido, para o PROS e para o Solidariedade. Então eu acho que dá uma mudança radical no quadro. Eu acho que o quadro vai ficar muito alterado em relação ao que nós tivemos na última eleição. Acho que há uma divisão aí de votos, né? O Solidariedade vem já de pronto com 25 deputados federais, não é pouca coisa. Né? O PSC tem 22 no Brasil todo e é considerado um partido intermediário, né? Com 22. Então o Solidariedade já vem com 25. Né? Inclusive o PSC baixa para 21, porque o Marcelo Aguiar, que é de São Paulo, que foi eleito com uma votação espetacular da Igreja Renascer em Cristo, mudou para o Solidariedade também. Então, e isso vai fazer com que a eleição fique um pouco mais competitiva. E mais pulverizada na questão de deputados estaduais e federais. Mais partidos vão alcançar o coeficiente. Na última eleição, 8 partidos, se eu não me engano, atingiram. Agora nós já saímos com 10 partidos, pelo menos. Que tem possibilidade de alcançar o Diminui a quantidade de votos necessários com essa pulverização. Serão menos os votos necessários para você fazer um deputado. Na eleição passada foi em torno de 400 mil, vai baixar para 350, 360, então isso ajuda para mais candidatos que sonham e que não têm uma votação tão expressiva, 50, 60 mil votos, passam a sonhar com uma cadeira. Na questão estadual, não temos ainda um quadro de como ficou, mas com certeza também nós teremos uma migração muito grande de deputados estaduais para essas novas legendas. E isso vai fazer com que o pleito do próximo ano fique mais disputado, os votos mais pulverizados e tenhamos necessidade de menos votos para fazer cada deputado. Quer dizer, mexe em toda a estrutura. Isso que eu ia falar para você. Mexe em toda a estrutura que estava extremamente acomodada, quase que uma gangorra, uma dicotomia e tudo mais, e acabou isso. Agora, o que causa espécie, Sérgio? Se me desculpe trazer, não como assunto novo, mas um assunto dentro disso, é que com tanta facilidade de aprovação de tantos partidos, o da Marina Silva, que era a segunda colocada nas pesquisas, não foi aprovado. Não é interessante isso? É interessante, mas eu acho que as pessoas não imaginavam que ela tomasse esse caminho. Não o caminho do PSB, eu digo o caminho da não aprovação do seu partido. Até porque assinaturas ela tinha, é que as assinaturas foram rejeitadas. Elas foram rejeitadas. E foram rejeitadas por quê? Veja que interessante. Pessoas que têm entre 16 e 18 anos, que têm o título de eleitor, poderiam subscrever a petição do partido, poderiam assinar a lista, ok? Só que foram rejeitados porque nos cartórios eleitorais, o paradigma, a comparação era feita com a eleição anterior. O menino de 16 anos que não votou ainda, ele tirou o título, fez 16 anos e não foi votar ainda, não tinha assinatura feita. Foi anulada. E os maiores de 70 anos também que assinaram e não foram votar, porque não são obrigados a votar depois dos 70 anos, e muitos assinaram, também não tiveram o paradigma e foram rejeitados. Note, são 80 mil assinaturas rejeitadas e ela precisava de mais 52 mil assinaturas. E é nesse sentido que ela se referiu no discurso. Isso. Ela se referiu dizendo que a rede existe. E o ministro Marco Aurélio Mello disse que não houve nenhum tipo de fraude, não foi encontrada nenhum tipo de fraude. O que foi encontrado foram assinaturas não validadas. Não validadas, mas ela disse, por isso que a rede vale. A rede existe, as pessoas estão ali, que não houve realmente fraude. E ela fala uma coisa muito interessante, isso é uma espécie de uma comparação à época do Partido Comunista Brasileiro, que vivia na clandestinidade dentro do PMDB.
Então ela falou, a rede continua vivendo dentro do PSB. Então, esse fato que já aconteceu no passado, ela chamou agora, nessa posse, quando ela assinou a ficha, para dizer que ela vai exercitar os votos que ela tem, que seria uma omissão dela não fazê-lo, mas que ela não está se entregando ao PSB, ao contrário. Ela forma o partido, ela forma o partido, sedimenta e vem 4 anos depois. Ela virá, quer dizer, a rede existe, é sonho dela, ela está alojada dentro, militantemente falando, da militância e tudo mais Ela do PSB. deixa até um caminho aberto para a questão da fidelidade partidária, para ela poder sair para a rede. Perfeito, perfeito. Até porque a lei vai permitir, sendo um partido novo. Perfeito. Mas essa questão de caçar partido é uma coisa interessante, eu não deixar formar e tal. É interessante porque o Jânio Quadros, quando ele foi candidato a vereador de São Paulo pela primeira vez, ele ficou 22º suplente. Olha que interessante, 22º suplente. Com a cassação do Partido Comunista Brasileiro, o antigo PCBão, né, o partidão que eles chamavam, partidão. Foram cassados exatamente 21. E ele era o 22º suplente. E ele assumiu a cadeira de vereador e deu no que deu. Terminou com a renúncia dele com a Revolução de 64. Então não é uma boa ideia você barrar partido. Porque já deu errado lá atrás, pode dar errado de novo. Está vendo que interessante? É um fato novo. E também, fato novo, aproveito para dizer o seguinte, fato novo vai acontecer aqui. Eu vou fazer um apanhado e aí você comenta. Né? O PROS aqui vai ter o Benzi e o Nicolassi. Eu só queria fazer uma pergunta, quando tem os prós, tem o contras também? Não? Pois é, essa é a pergunta. Teria que ser contras. Né? Os outros são contras. Né? Se os é prós, você tem o Benzi e o Nicolassi. Ok. Há um rumor, né? Ainda é uma coisa para se analisar averiguar, e investigar. Investigar se a Cristina, esposa do Brandão, foi de fato para o PV. Ela é do PSB. É do PSB. Se ela se movimentou é porque, obviamente, ninguém se movimenta inutilmente. Né? Isso. O Farid foi para o Solidariedade acompanhando a amizade que ele tem com o Paulinho da Força. Duino permanece no PSC. Sim. O Ayrton Cinto estava no PMN e tinha manifestado vontade de ser candidato, saiu, está sem partido ou pode se filiar numa nova agremiação. Com certeza, qualquer. Até sábado preencher alguma ficha. Se for candidato. O Squacione ficou firme no PRB. E ganhou a companhia de Beto Mansur. De Beto Mansur. Aí começa a complicar um pouco. Na Baixada. Como um todo. Porque esses velhos políticos, eles gostam de ser caciques regionais. Como o cacique regional foi o Márcio França durante muito tempo. Isso. Então, eu não sei como é que fica, ele precisa colocar as barbas de molho. Aranha permanece no PT, que vai lançar a candidatura sempre de alguém. O PSB continua com o Ribamar, que foi candidato a prefeito, e aqui nessa bancada o Val se manifestou, né? Se manifestou como, se for possível, o partido quiser, eu saio candidato. Colocou o nome à disposição. Colocou o nome à disposição. No momento em que o PSB está estupidamente fragilizado. Eu encontrei um dos deputados, foi numa palestra que eu fiz há umas 3, 4 semanas atrás, foi inclusive membro do diretório do PSDB e tal, e eu fiz a pergunta, né? Eu falei, escuta, o Márcio França, dizem que ele pode ser vice do Alckmin. O cara falou, não acredito, não. Não conseguiu eleger o filho, entende? Então, não sei, vamos ver. E agora, eu não sei como é que fica com essas mudanças todas, né? Ô, Sérgio, permite. Esse negócio de filho é complicado. Eu tenho 2 exemplos tranquilos. Carlos Apolinário. Carlos Apolinário ganhou todas as eleições que disputou, do jeito que quis, com os votos que quis. Aí ele resolveu lançar o filho, ele federal, o filho estadual. Morreram os 2 abraçados. Hoje ele consegue ser vereador de São Paulo e sempre ali no meio da Bacia das Almas. Um outro caso emblemático, o presidente da CBF hoje, Dr. José Maria Marim, que não poupou esforços para eleger o seu filho vereador de São Paulo. Vereador, não é deputado federal, estadual, nada. José Maria Marim, que foi governador. E fez uma campanha, moveu céus e terra, buscou voto onde fosse possível e não conseguiu eleger o filho em 2006 pelo PDT e em 96 pelo PDT, em 96 pelo PDT e em 2000 pelo PSC. Não conseguiu eleger o filho vereador.
Ok? Então esse negócio de apoiar filho é muito complicado. Por quê? Porque na cabeça do eleitor já tem esse negócio. Ah, quer botar a família inteira. Porque ele já não está contente com o cargo, já quer enfiar o filho dele lá. Por que não põe o meu filho lá para ser alguma coisa? Meu filho não consegue ser gari, ele quer botar o filho dele para ser prefeito. Então é isso que acontece, é isso que faz com que as pessoas não votem em filho quando a pessoa está muito bem situada. E tem outros exemplos, esses dois aqui me falam mais perto. Eu vou te dar, por exemplo, você se lembra do Castelo Branco? Castelo Branco, deputado federal, pôs o filho... Não o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Castelo Branco pôs o filho, saíram os dois não se elegeram. Isso. E aqui na cidade, nós tivemos o Jaiminho, que foi vereador, o pai insistiu para ele ser candidato a deputado, não conseguiu eleger, o cara morreu politicamente, e também é muito difícil. E recentemente, não só pai e filho, mas marido e mulher. Também. A Unimed, nós tivemos um deputado, eu faço esse tipo de trabalho lá em São Paulo, na federação. Nós tivemos o Talmir Rodrigues em Presidente Prudente. Ele foi eleito, foi o mais bem votado do PV na época dele. E na hora da reeleição, ele colocou a mulher como deputada estadual. O que aconteceu com ele? Ele não conseguiu fazer uma aliança. Claro. Quer dizer... Você vai me apoiar se a sua mulher é candidata? Se a mulher é candidata, claro, uma aliança. Claro. Conclusão, ele teve uma... Seu filho é candidato, você vai apoiar a mim? Por quê? É uma votação pífia, coitado, perdeu a liderança que tinha. Então é uma coisa complicada. E o Márcio França, inclusive a situação vexatória, né? O Márcio em Palanque, eu não sei se você sabe que isso aconteceu, em Palanque, lá em São Vicente, tem um time chamado São Vicente, né? Tem, futebol, que joga a terceira, quarta divisão. Isso. E ele, em Palanque, se referindo ao Billy, ele falou, São Vicente não pode ganhar do Barcelona. Ele falou isso no comício. Repentinamente, pelas informações que a gente tem, foi essa a fala do Billy no discurso de posse. Foi essa no comício de posse, quando ele se elegeu, levaram ele para a praça, ele subiu no palanque e ele disse, e o São Vicente ganhou do Barcelona. Quer dizer, foi uma vaiada, foi um negócio terrível. Eu não sei. Depois ele veio a público aí com as verbas que ele trouxe para a cidade, etc. e tal, para a região. Foi na época que o Beto Mansur, usando da força do PR, que estava no Ministério da Cidade, trouxe as verbas para Santos e toda a região. Então ele arrumou, o Márcio França, 300 e poucos mil, o Beto 1 bilhão e não sei quanto. Conclusão. Afogou. A situação ficou muito complicada. Então vamos ver o que vai acontecer com o PSB. Eu acho que o PSB mantém mais ou menos as suas características e com a vinda da Marina Silva eu acho que fortalece. Não, sim, o PSB como um todo. Eu estou falando do PSB local, se o Márcio realmente vai ser candidato, ele tinha aquela pretensão de lançar o filho novamente. Não, eu acho que ele sai a federal, ele é deputado federal, vai à reeleição. Ele é deputado federal, vai à reeleição. Acho que reelege até com certa facilidade, porque aí ele não depende de uma cidade, ele é ministro das cidades. É secretário? Não, ministro, né? Não, ele não é. Secretário. Foi secretário. Secretário, isso. Então ele atingiu vários municípios do estado todo, deve ter construído uma escada política, um palanque em vários locais. Não, ele foi secretário de turismo. De turismo. De turismo do governo Alckmin. E ele saiu... Então você imagina em quantas cidades ele teve penetração, ele teve liberação de verbas, ele tem um palanque armado, ele vai com tranquilidade. E a outra mudança substancial é do ex-prefeito de Santos, o Papa, que sai do PMDB e entrou no PSDB. Eu não sabia. O Papa mudou essa semana. O Papa mudou essa semana para o PSDB, deixou o PMDB, onde ele tinha já acertado a candidatura a deputado federal, e deixou o PMDB e na semana passada se filiou ao PSDB, se alinhando com o governo Alckmin, aliás, de onde ele nunca deveria ter saído, porque é o ninho mais provável dele. É o ninho mais provável dele, né? Outra coisa interessante é que o PMDB aqui depende da prefeita, da manifestação dela aqui na nossa região, depende da nossa... Tudo bem com você? Joia? É gente que vem ver o nosso programa ao vivo, não repare não. Entende? Então, a gente tem o PMDB que a prefeita vai se manifestar, e você falou do PEN, do Severino. Olha, aqui na cidade, eu acho que a coisa está caminhando
até porque isso eles falaram ao vivo aqui nesse estúdio, está caminhando para o Anderson Bernardes e o Luciano China, do PMDB. Um estadual, outro federal. Qual cadeira não está decidido, mas está caminhando para isso, pelo menos manifestaram vontade e se colocaram também à disposição do partido para serem candidatos pelo PMDB a deputado estadual e deputado federal. E nos surpreende o silêncio da professora Priscila Bonini, né? Ela ficou quietinha na dela. Mas ela falou aqui que ela não seria candidata, inclusive ela não teria pretensão nesse momento. Ela é candidata a fazer um grande trabalho na Secretaria da Educação. Ela tem feito realmente um trabalho maravilhoso, e agora que ela foi como membro do Conselho Estadual de Educação, eu acho que é uma coisa que não se deve simplesmente abandonar. A responsabilidade é muito grande, e ela foi muito clara falando que não participaria, embora ela tivesse estrutura e ela falou uma coisa muito interessante um dia, ela falou assim, minha família faz políticos, aqui ela falou, a família dela faz políticos mesmo. Manuel Ribeiro, Valdemar Voraúci, estão aí para... É uma família super tradicional nesse métier, né? E talvez ela tivesse toda a cancha. Ela fala bem, tem presença, tem postura, tem um trabalho na comunidade. Inteligência. Mas ela não tem essa pretensão no momento. E você falou do PEN, do Severino. O PEN. Nós temos aqui no Guarujá o Severino, que foi o mais votado do PSDB na última eleição para vereador, com 860 votos mais ou menos. Passou de 800, não chegou a 900. E na coligação que o Valdir Tamburuz era candidato a prefeito, coligado com o PSDB. No PSDB, o mais votado da coligação foi o Vargas. E no PSDB, o mais votado foi o Severino. Ele migrou para o PEN e é candidato oficialmente a deputado estadual. O PEN está lançando esse nome no Guarujá. No Guarujá, perfeito. Acho que o quadro é mais ou menos esse. O quadro está mais ou menos formado, vamos ter muita gente, né? E vamos aguardar o que acontece. Inclusive, já é o momento do nosso comercial, nós vamos ao comercial, a gente volta para falar de alguns outros assuntos que estão rolando na cidade. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira. Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti, 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Eu quero dizer, eu preciso, eu quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta, hoje com o Estúdio 8, entrevistando, batendo papo aberto e franco com o Jonas Grebe. E falamos um pouco da vida política nacional, dessas movimentações das cadeiras, dos partidos, falamos da nossa cidade, levantamos as primeiras hipóteses possíveis para a eleição de 2014. Vamos deixar isso em stand-by e vamos tratar de alguns outros assuntos de real importância também para nós. Jonas, em off eu conversando com você, eu vi que você
assistiu os mesmos programas que eu de Santos. E o pessoal de Santos já está começando a fazer uma campanha muito contundente para que o túnel, dentro do desenho que está aí, não saia. Quer dizer, eu também reconheço que o Macuco é um bairro altamente tradicional, é um bairro histórico da cidade de Santos. Um vereador da cidade entrou com um projeto de lei para tombamento daquela região especificamente onde o túnel vai acontecer. Enfim, quando se fez o desenho do túnel, não se consultou nada disso. E hoje nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande em Santos e eu estou sabendo que ontem teve uma reunião na Prainha a respeito também dessa situação. Então, na verdade, é complicado. O túnel é uma necessidade para nós. E Santos, a cidade de Santos, sabe que se tiver o túnel, muito vai facilitar a vida da existência de um porto independente aqui do lado do Guarujá. Então, a arrecadação não vai ser a mesma. É um negócio difícil de acontecer. É uma aritmética. É uma aritmética. Bem simplesinha. Então, o que a gente encontra? A gente encontra, tem um vereador lá, que aparece nos programas de TV, ele está sempre de cara braba, esse cara. Mulher, fortão, ele está sempre de cara braba. Nunca a vida está boa. Tudo está errado, nada funciona. Quer dizer, um sujeito que já está 2 legislações e diz que tudo está errado, eu pergunto, ele já devia ter corrigido alguma coisa, se ele é vereador ou não. Mas o que ele pega e faz? Ele pega exatamente o assunto do momento que vai mal e faz o seu merchandising, o seu marketing em cima disso. Daqui a pouco esse assunto vai ficar esquecido, tal, ele acha um cara lá, não sei o que, faz em cima disso. Mas a verdade é que isso pode complicar o túnel. O que você acha a respeito disso? Eu acho que é instinto de sobrevivência. É claro que ninguém vai entregar hoje o monopólio que tem Santos como uma grande capital dessa metrópole que é a Baixada Santista. Ninguém vai entregar isso de mão beijada. É claro que vai ter luta, é claro que eles vão querer preservar, porque o túnel, essa interligação, vai transformar em metrópole o Guarujá também. O Guarujá vai estar junto, né? Eu ia falar a palavra metropolizar, quase que eu engasguei aqui. Mas é o que vai acontecer, é o que vai acontecer. E hoje Santos é soberano. Porque você, para ir para Praia Grande, você tem a Ponte Pêncil. São Vicente está ali junto, mas também tem a área continental, que não está tão junto assim. O Guarujá tem um canal no meio separando. Então, eu acho que é até justo que eles briguem quando veem que vão perder. Imagine se nós conseguimos transformar o porto da margem esquerda no porto do Guarujá. Né? É óbvio que eles vão perder receita. Porque hoje, para você atravessar a balsa, você paga do lado de cá, mas o dinheiro vai para o lado de lá. Para você sair do Guarujá, você paga pedágio pela estrada, só que depois do Monte Cabrão já é Santos, está tudo colocado lá. Hoje, o Guarujá é uma cidade subalterna, é uma cidade coadjuvante do sucesso de Santos. E o túnel vai fazer essa vitalização. Não é revitalização, porque nunca houve. É uma vitalização que vai ter de forma profunda na nossa cidade. Então é muito bom para nós. Se é muito bom para nós, se em qualquer jogo, quando alguém perde, alguém ganha. Quando alguém ganha, alguém perde. Se é muito bom para nós, eles podem entender que não é muito bom para eles. E é claro que vão colocar obstáculos. Vai competir a nós lutarmos com unhas e dentes para viabilizar esse projeto. Eu acho que nós vamos conseguir fazer o túnel, como era a ponte, né? A ponte, para quem não sabe, foi desenhada por Prestes Maia em 1943. Lá se vão 70 anos que se viabilizou, né? Que se tentou... Você falou em ponte. Falou em ponte, que se fez projeto, que se fez desenho. Só não fez maquete. A maquete é mais recente. Tem uns 3 ou 4 anos aí que veio aí inaugurar a maquete, essa coisa toda, né? Se não me engano, foi o Serra que veio, né? Não era o Alckmin ainda. Mas eu entendo que vai, sim, ter uma gritaria geral do lado de lá, mas que compete ao povo daqui lutar para que o túnel seja viabilizado, porque vai melhorar muito a nossa vida aqui no Guarujá, eu entendo assim. Inclusive, existe um projeto de lei na Câmara do Gilberto Benzi criando o porto, né? Eu acho que criando a nomenclatura do nome do porto e tal, e eu acho que isso já é um começo para se começar a brigar
para essa finalidade. É um início. É claro que não é o de maior importância, o nome, né? Não vai ser porto daqui, o porto dali, o porto da margem esquerda e tal. Mas não é só o que nós temos que buscar é alfândega. Isso. Né? O que nós temos, e eu acredito muito no trabalho do Gilberto Bezzi, acho que o Gilberto é um vereador, eu gosto de trazê-lo no meu programa, porque ele é um vereador que tem ideias, é um vereador que briga, que fala, que luta. Essa área dele é interessantíssima. Exatamente. Então, eu acho que o que nós temos que querer, o que nós temos que buscar é o lado de cá ter uma alfândega. Se nós vamos cobrar pedágio para sair da cidade, que o dinheiro fique no Guarujá. Se vamos cobrar balsa ou a barquinha azul lá para sair da cidade, que o dinheiro fique no Guarujá. Que nós possamos fazer coisas nessa cidade com essas verbas que são arrecadadas. Porque hoje nós arrecadamos e mandamos para Santos. E não é justo para com o nosso povo. Nós temos 320 mil habitantes aqui. O IBGE fala em 294 mil, mas nós sabemos, né, que no dia na época da contagem tiveram problemas aí em algumas comunidades de risco, onde os pesquisadores não entraram e nós ficamos com o número subfaturado. Mas vamos falar em 320 mil moradores na ilha, acho que nós precisamos de respeito, tem que respeitar essa gente. Inclusive, eu estava falando para você dessa atividade que eu desenvolvo lá na Federação em São Paulo, na Federação das Unimedes, eu estava, não sei com quem que eu falei isso aqui no nosso programa, em qualquer lugar do estado, uma cidade com 320 mil habitantes é cidade piloto, é cidade chefe de uma região. Sim. Você vai ali, o Bauru é isso, você vai não sei aonde, Ribeirão Marília Preto, é isso e tudo mais. Vai. Só aqui que a gente não tem a força que poderia ter, porque nós estamos tão perto de uma cidade que tradicionalmente é realmente a cosmopolita dessa região toda, da Baixada Santista, e a gente acaba perdendo em importância. E durante muito tempo a gente ficou como subalterno. A independência, inclusive, ela começa com o Porto. Mas a questão política também, Sérgio, veja que os nossos eleitores aqui elegem as pessoas de Santos. Nós somos a única cidade do Brasil que tem segundo turno, portanto tem mais de 200 mil eleitores, que não tem um deputado estadual e não tem um deputado federal. Única no Brasil que tem segundo turno, que não tem representatividade. Você quer ver um exemplo? Osasco, eu fiz rádio em Osasco durante muitos anos, lá na Rádio Difusora, propriedade do Francisco Rossi, que foi candidato a governador e tal. Osasco tem 4 deputados federais e 6 estaduais. O ano passado ganhou 2 universidades, uma estadual e uma federal. 2 universidades, uma universidade federal e uma universidade estadual. Por quê? Porque tem representatividade. O nosso povo, infelizmente, até por falta de um trabalho mais sério e mais árduo dos nossos políticos daqui, votaram no Tiririca. O Tiririca foi o mais votado na cidade do Guarujá na última eleição. E nós vamos cobrar uma universidade do Tiririca? Não vai dar certo. Né? Nós vamos cobrar à toa. O que nós precisamos? Eleger nossa gente, buscar as pessoas daqui. Porque se você votar... Eu posso falar isso porque eu não sou candidato, ok? A deputado, a federal, estadual, não sou candidato, então eu posso falar isso com lhaneza, tranquilo. Se nós votarmos em alguém da nossa cidade, você vai encontrá-lo na padaria, você vai encontrá-lo no supermercado, você vai encontrá-lo no farol vermelho, quando ele parar com o carro desse parar do lado, aí vira alguém e diz assim, mas aí ele some. Não tem problema, na outra eleição votamos em outro. Não, se ele some, se ele sumir, votamos em outro. Você sabe onde ele mora. Você troca, não foi bom, troca, mas você tem alguém da sua cidade. O que nós não podemos é ficar votando nos tiriricas. Todo respeito ao Tiririca, um grande artista de circo lá, o palhaço, ator, sei lá, mas não é a pessoa que nós precisamos para representar o Guarujá. Nós precisamos de pessoas que convivam com os nossos problemas, que tenham sensibilidade para os nossos problemas. E nós não temos tido isso, Sérgio. Então, mas veja bem, você tem essa consciência, eu tenho essa consciência. Tenho conversado com muita gente que senta nessa bancada, que tem essa consciência. Eu vou contar um caso real para você. Um dos deputados que a gente trabalha muito com ele, na Unimed, chama-se Marco Aurélio Biali, presidente da Federação Estadual das APAES, um dos nomes que ajudou a APAE não acabar. Ele é combativo e etc, 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 é de Franca. E ele tinha sido candidato a deputado, perdeu, tal, e aí um dia, uma empresa de comunicação de Franca, que tem TV, rádio, jornal, resolveu fazer uma campanha. Uma campanha em que estava claro o seguinte, tinha outdoor, tinha programa de rádio, tinha gente na TV,
tinha publicações variadas. Votar, vote em gente daqui. Tinha lá os slogans deles. Vote em gente daqui, não jogue seu voto fora. Não havia prevalência de ninguém, isto é, escolha dentre os nossos candidatos aquele que melhor você se identifique e vote nele, vote nele, vote nele. E eles fizeram essa campanha. Com essa campanha, o Ubiali se elegeu com 80 mil votos, fazendo quase que 70 dentro da cidade de Franca. E acabou sendo um deputado que trabalhou por Franca. E eu me lembro, você sabe que Franca é o lugar dos calçados. Eu me lembro numa época que eu falei com ele, inclusive eu estava em Brasília e fui com uns pleitos da Unimed. Ele falou, deixa aí que eu vou ver, porque agora eu estou vendo um problema danado de Franca. O que houve? Não, essa importação, abertura da importação do calçado chinês, sem imposto, sem nada, está prejudicando a vida de Franca. Conclusão, graças ao trabalho dele, a indústria calçadista de Franca ainda respira. Por quê? Porque ele foi lá lutar pela cidade. Só que não começou esta campanha nos 3 meses anteriores à eleição. Eles começaram, por exemplo, agora. Fechou o quadro? Fechou. Quem é possível ser candidato nessa cidade? Pedro, Zé Antônio se manifestaram? Se manifestaram. Então, os nomes são esses, eles vão ser candidatos, escolha o partido de sua preferência, e começaram a fazer antecipadamente. Então, o que acontecia? Você tem um programa de comunicação, um programa de TV, perdão, é um comunicador, chama um cara. Não fala que é candidato. O que você acha a respeito disso ou daquilo? E ele vai falando da cidade, vai falando do desenvolvimento, e vem outro e fala do desenvolvimento, e vem outro e fala do desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas se mostrando acabam tendo por parte do eleitorado um juízo de valor. E todo instante, a publicidade de rua falando, não jogue seu voto fora, vote em gente de Franca, vote em gente de Franca. Conclusão, o resultado deu certo. O estadual e o federal fechou e eles tiveram quem trabalhasse por eles ao longo de todo esse período. Hoje ele é reeleito e continua trabalhando por Franca. Então, o que eu acho é que a gente precisa um dia sentar, porque não com os candidatos, porque isso não é uma ação dos candidatos, mas sentar com as entidades representativas. E falar, OAB, precisamos de gente nossa. OAB, clubes de servir, veículos de comunicação, investidores, empresários. Escuta, nós vamos fazer isso, custa X, você pode colaborar por mês com tanto, posso. Vamos começar a fazer cabeça. Vamos começar a doutrinar o nosso eleitor. É o que você falou do Tiririca. As nossas escolas, ele não trouxe um lápis. Nada. Não trouxe um lápis. E nem traria. No fundo, o Tiririca foi o maior case de marketing da última eleição. E todas as escolas de marketing político falam isso. Ele falava para não votar nele. Ele falava, vote no abestado. E todo mundo falava, ah, que legal, vou votar no abestado. Votou no abestado. E quem virou abestado foram os que votaram. Por quê? Porque, na verdade, o indivíduo não fez nada para ninguém. Agora, repentinamente, vai surgir outro nome. Porque toda eleição tem um case dessa natureza. Já teve um Clodovil. Já teve um Clodovil da vida. Teve o Enéas com 1,5 milhão de votos. Teve o Enéas com 1,5 milhão de votos. Então, vai haver o quê? Vai haver, novamente, sempre um cara do momento. E que se a gente não se calça, a gente acaba indo no caudal. E teve aí também uma propaganda enganosa, porque ele dizia, vota no Tiririca, pior que tá, não fica, e ficou. Tá bem pior do que há 3 anos atrás. Bem pior. Principalmente com ele, né? Ficou pior, quer dizer... Né? Mas, infelizmente, nós temos uma carência de lideranças. Infelizmente, os grandes líderes nossos sobreviveram, a maioria deles sobreviveram aos 20 anos de governo militar no Brasil, mas já partiram. As nossas grandes lideranças morreram. Nós temos hoje filho de um, neto de outro. Ah, tem lá o neto do Antônio Carlos Magalhães, o filho do Sarney, o filho de não sei quem. E nós não formamos grandes lideranças. Nós temos hoje mais feudos políticos do que líderes políticos. Nós precisamos formar uma nova classe de lideranças, de líderes políticos.
Eu não, que eu já passei dos 60 anos. Mas tem muita gente boa aí na faixa dos 20, 25, 30 anos que podem assumir para daqui a 15 ou 20 anos essa liderança toda que nós precisamos ter, e principalmente em nossa cidade. Porque hoje, se você tira a nossa prefeita Antonieta, quem é hoje o grande líder político do Guarujá? Nós não temos. Nós precisamos formar novas lideranças. E acho que o caminho é esse. E esta próxima eleição para deputado estadual e federal vai servir para que novas lideranças apareçam, até para poderem, no futuro, disputarem eleição de prefeito, batendo de frente. Porque eu não tenho dúvida que os nossos candidatos a deputados de hoje deverão estar pleiteando uma candidatura a prefeito, ou no mínimo a vereador. Os que já são vereadores vão tentar voos mais altos. Mas nós precisamos formar uma nova classe de liderança política em nossa cidade, porque nós estamos muito carentes disso. Até porque alguns líderes do passado não deixavam surgir novas lideranças. É isso que eu ia falar. Era característica dos líderes do passado aqui bloquear as lideranças que surgiam. Aliás, eu conheci alguns, eu não vou citar para não ser indelicado, mas eu conheci alguns que realmente chegavam e falavam textualmente, não, aquele está aparecendo muito, vamos cortar, aquele lixo, aquele outro ali, corta, não sei quem tira, não sei quem não faz. Então, de uma certa forma, isso sem contar que alguns prefeitos gostavam muito de arrebentar o que o outro fazia para cair no esquecimento e ele refazer aquilo que já havia sido feito. Então, a cidade patinou ao longo do tempo, com lideranças que não foram boas, porque o mau líder é aquele que não cria nova liderança. Ele se esquece que ele passa, mas a história fica e a cidade fica. Eu acho que esse é o ponto. E nós não tivemos essa liderança que você abordou muito bem. É que o carreirista pensa na próxima eleição. Na próxima eleição. O líder pensa na próxima geração. É. A diferença é essa. É um outro enfoque. É outro enfoque. Você tem que pensar naqueles que estão vindo após nós. É um outro enfoque. Porque você vai ter outras gerações e outra e outra. Quantas gerações nós vamos ter? Sei lá, mais 10, mais 15, mais 20 gerações, até isso aqui virar, né? Porque pela progressão geométrica de habitantes vai chegar um ponto que não vai caber mais. Mas enquanto ainda cabe, eu acho que é momento de nós deixarmos surgir novas lideranças, apoiar essas lideranças e querer que essas lideranças frutifiquem para que nós tenhamos uma classe política digna de governar a nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim. Inclusive, o que eu estou falando para você de Franca, parece que o prefeito atual é um dos que naquela época participou. Não conseguiu lograr êxito como candidato a deputado naquela ocasião, mas ele teve palanque. E em tendo palanque, ele expôs as suas ideias. Suas ideias, a sua mensagem. E colocando as suas ideias, o que ele pegou e fez, ele acabou sendo conhecido. O caso da Antonieta é um caso clássico. Para quem conhece a Antonieta de longa data, dei aula com ela na rede municipal de ensino. Ela sempre foi combativa. Ela teve uma história, uma formação acadêmica política do PT, sempre foi combativa. Sempre brigou pelo que ela acreditava. Sempre acreditava, buscando, como ela diz, os sonhos dela. E ela foi vereadora, depois ela foi candidata a vice. Houve uma época que ela foi candidata a deputada. Estadual. Ela teve menos voto no total que o Mauricy, mas na cidade ela já teve mais voto que o Mauricy. Então, o que acontece? Aquela militância que nasceu com ela e foi reconhecendo nela a liderança, porque o líder não é um cara que se impõe, é um cara que se reconhece. Autoridade e autoritarismo... Essa é a frase. Então, autoridade... O líder se reconhece. Se reconhece. Autoridade e autoritarismo são coisas diferentes. O autoritarismo se impõe, mas a autoridade você reconhece isso, você reconhece, não, eu vou fazer o que ele quer, vou seguir esse cara, porque as ideias são boas, ele é honesto, ele é transparente, ele é isso e aquilo. E ela, ao longo do tempo, conseguiu construir essa imagem. E quando chegou a vez dela, ela venceu no primeiro turno, na primeira eleição, uma eleição positivamente improvável. Ela foi sozinha com um partido contra a maior coligação do estado de São Paulo. Fez 2 vereadores. Um só, não foi o Cândido? Fez só? 2. Fez o Cândido... Não, fez 2, perdão. Não fez 2. Não lembro. Tá, mas okay. eu me lembro do Cândido, que foi o cara que
teve com ela sempre naquelas comunidades de base desde o começo. Eu trouxe o Cândido recentemente aqui, eu não sabia, ele foi seminarista por 9 anos. Foi. Entende? Então ele tem uma cultura sólida e tudo mais. Esteve com ela, na reeleição, ela não ganha, ganhou, quase que leva no primeiro turno. Perdão, chega não no posso perder o raciocínio. Cândido e Marcelo Mariano. Marcelo Mariano. Isso, 2. Marcelo Mariano, você faz, bem lembrado. E aí o que aconteceu? Ela ganha com 106 mil votos. Vai ter, se tiver segundo turno futuramente, vai ter novamente esse índice rolando por aí. Mas, no momento, é o maior recorde de voto que essa cidade já ofereceu. Individualmente, nominalmente, foi o maior volume de votos. Eu acho difícil bater, porque vai ser difícil ter uma distância tão grande do primeiro para o segundo numa próxima. Eu acho que vai ficar aí nos 90. Mas é uma coisa que pode ainda ser batida, etc. e tal. E ela acabou se tornando uma líder que nasceu de baixo para cima. Agora, se a gente tivesse entidades de classes, se a gente tivesse sociedade de bairro, se a gente tivesse pessoas preocupadas com o futuro da cidade, a gente tinha que começar essa campanha recente. Falta ao Guarujá eu não sou o entrevistador aqui, não. Mas falta ao Guarujá uma sociedade arraigada, forte. O Guarujá não carece disso, de uma sociedade, aquela que realmente tem todos os lampejos de conhecimento dos problemas, das necessidades, como tem Santos, por exemplo, como outras cidades têm, uma sociedade pronta. Não falta isso ao Guarujá? Eu acho que, não sei se falta isso em outras áreas, mas na vida política, com certeza. Eu não sei se nas áreas empresariais, quase todas as áreas, etc., eu não sei. Mas na vida política eu tenho com certeza. Isso daqui não pode ser mais considerado a ilha da fantasia, a ilha das oportunidades, onde, meu cunhado se deu bem como candidato a vereador, eu também quero ser, e o cara entra, etc. e tal. Ou o indivíduo vai por pura vaidade. Coisa pessoal, querendo ser candidato e para massagear o seu próprio ego e tudo mais. Nós nunca sentamos. Os candidatos sentam para aquela coisa mais absurda e boba que não vai acontecer nunca. Eu tenho 40 anos de política, eu nunca vi isso acontecer. Vamos ficar junto, fazemos uma pesquisa quando faltar não sei quanto, quem estiver na frente os outros vão junto. Ninguém vai fazer isso. Eu corri que nem um maluco durante não sei quantos meses, meu nome foi viabilizado, agora o seu nome está na frente, eu vou largar a mão de tudo que eu investi? Para te apoiar? Eu não. Eu vou, então, vou para a luta? Vou para a luta. Então, na verdade, não é isso que tem que acontecer. Tem que acontecer um movimento que nem esse que eu falei. Então, eu acho que é uma coisa que precisa acontecer. O nosso programa está chegando ao seu final. Eu acho que a gente não venceu todos os assuntos que a gente gostaria de trabalhar aqui. Vamos deixar em aberto algumas questões para a gente voltar a discutir. É muito salutar discutir com você, porque você está muito bem informado, você, inclusive, tem a compreensão macro de uma série de problemas, é gostoso escutar a sua opinião, e eu espero contar com você numa outra oportunidade, se Deus quiser. Eu acho que é fundamental que você venha, que você volte aqui. Bom, primeiro, eu estou à disposição. Segundo, eu estou muito feliz em ter estado contigo aqui. Que é isso, o prazer foi todo meu. Eu posso dizer com tranquilidade que eu aprendi hoje muito mais do que eu falei, porque eu ouvi de você coisas que são importantes para a formação do raciocínio político, e eu sou uma pessoa que pensa política 24 horas por dia. É o que tem que ser. Eu penso política porque quem decide o que você vai comer no almoço é o político. Eu não ligo para a política, mas ele decide. Quando aconteceu aquela hecatombe da carne em 1986, só comia carne quem o governador queria, porque a carne era para exportação, não era para vender para o povo. Então as pessoas que tinham mais poder aquisitivo iam no açougue e chegavam a pagar num naco de contrafilé, chegavam a pagar R$100, quando R$100, 100 dólares, quando 100 dólares era muito dinheiro. Mas a política daquele momento, até que o Quercia ganhou uma eleição dizendo que ia pegar o boi no pasto, colocar na mesa do povo, aquela coisa toda. Foi fantástico. Então quem decide o que você vai comer no almoço é o político. Quando você não gosta da política, tenha certeza de que os bandidos, os canalhas gostam e usam a política contra você. Então é importante que as pessoas participem, que tentem ouvir, que tentem descobrir quem é quem nesse jogo, nesse emaranhado, nesse xadrez político, porque
Fica pior, sim. O outro dizia, pior não fica. Fica muito pior quando o povo decide errado. Inclusive, eu quero te dizer uma coisa. Eu escrevi com o Bialy já 2, agora vai sair o 3º livro. Escrevi um sozinho sobre marketing político e mais 3 com ele. E no 2º livro, nós fizemos questão de colocar como pensamento fundamental, o pensamento base do livro, a gente colocou alguns e tal, mas o pensamento base foi uma frase, se não me falha a memória, de Platão, que dizia o seguinte: não existe nada de errado com as pessoas que não gostam de política. Eles apenas serão comandados por aqueles que gostam. Sim, por aqueles que gostam. Então, eu digo isso a todo instante, falo isso no programa e corroborando com o que você falou. Não venha com essa de que você não se mete em política. A política se mete na sua vida, não adianta que você não se meta com ela. Ela se infiltra na sua vida. Quem decide se vai ter injeção no pronto-socorro? É o político. Quem decide se vai ter pão na padaria? Quem decide se vai ter escola de qualidade para o teu filho? É verdade. E quando está ruim é porque você não participa. Você se omite. Você se omite. Eu, várias vezes, como eu dava aula de marketing político no Santa Cecília, eu tive uma discussão, não vou citar o nome dele porque ele ainda está lá, eu tive uma discussão com um professor que dava uma outra disciplina, ele virou para mim e falou: como é que você tem coragem de dar marketing político? Rapaz, mas foi um bate-boca, a gente quase saiu no tapa lá na sala dos professores, porque são os idiotas como esse, que se omitem e que depois vêm fazer as críticas ou vêm fazer as cobranças daquilo que eles não quiseram participar. Toda omissão fortalece o status quo. Toda omissão fortalece o status quo. Quando você cria dificuldade para que a campanha aconteça, fortalece quem está. Quando você cria dificuldade para vender, fortalece quem está. Para votar, fortalece quem está. Quando se falou que era proibido camiseta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fortaleceram os que lá estavam, porque eles não gastaram com camiseta, mas gastaram com carro, com cabos eleitorais, com outdoor e etc. Então, quem tinha financiamento público de campanha, se de fato tiver um fiscal para cada candidato, talvez dê certo. Mas aí quando você traz a grana do povo, o povo vai pagar mais essa conta? O povo vai pagar para o camarada ser candidato. Você que está me assistindo concorda com isso? Vai ser candidato. E tem uma outra coisa. Pegar o seu imposto e colocar, em vez de colocar na saúde, colocar para pagar a campanha política? Tá. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiscalizei os candidatos, alguns candidatos que nós apoiamos pela Unimed, e alguns que a gente não apoiou, quase tivemos que... Eu vi deputado receber doação não de empresa, mas de pessoa física, no valor de 1 milhão. Não só uma, 2, 3 pessoas, nominalmente, José, não sei se 1 milhão para o deputado. 1 milhão para o deputado. Quer dizer, não adianta falar em financiamento público de campanha. Aí você vai ver a declaração de campanha dele, é 300 mil reais. 300 mil reais. Você entende? Então, de uma certa forma, é triste, tá? A gente vai voltar a conversar. Uma honra. Tá, ok. E para você que ficou aí conosco, nosso muito obrigado. Não se esqueça que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira às 10 horas da noite. Esse programa passa agora nesta terça-feira que você está vendo aí. Na quinta-feira que vem, nós vamos ter uma reprise a pedido do vereador Todd. Grande vereador Todd, ele veio aqui logo no começo, nosso programa não tinha a audiência que tem hoje, e ele vive me pedindo, quando é que vai passar? Então nós vamos, na quinta-feira que vem, passar o programa que o Todd veio. Foi um grande programa, vocês vão conhecer o Todd, a pessoa do Todd, a vida sofrida do Todd, e aquilo que ele conseguiu conquistar com seu esforço pessoal. Uma pessoa que cresceu e hoje é vice-presidente da nossa Câmara Municipal e uma pessoa admirável. Eu o conheci desde quando ele trabalhava na Imurg, lá com o Duíno e tudo mais. E não se esqueça que no YouTube, www.youtube.com/, se não me engano, onde é que está? youtube.com/Estúdio 8 TV. Está embaixo aí, como tem um comunicador que faz isso, então vou fazer também. Está aqui embaixo, youtube.com, estúdio. Você vai encontrar todos os programas. Numa semana sobe o programa que nós fizemos aqui com o Jonas Grebe e lá fica para sempre, para que vocês não se esqueçam da gente.
Agradeço a sua presença até esta hora. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus nos acompanhe e nos proteja hoje e sempre. E não se esqueça, nesta TV a gente se vê sempre. Um abraço e até uma outra oportunidade.